lá no Câmara Entrevista de hoje, o nosso assunto é a eficiência do uso da água na agricultura, a importância do uso racional da água pelos produtores rurais. A agricultura é a atividade socioeconômica que mais utiliza água em todo o mundo, totalizando um montante de 70% em média de toda a água consumida no planeta. No Brasil, esse valor sobe para 72% e em alguns países subdesenvolvidos ultrapassa os 80%. Ao mesmo tempo, ela é a atividade que mais desperdiça água, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Quase metade de toda a água empregada no campo é desperdiçada e caso o meio rural diminuísse o consumo em 10% do volume, seria o suficiente para abastecer 2 vezes a população mundial. Diante desses dados e também da crescente demanda pelo aumento na produção de alimentos e matérias-primas no campo, fica latente a necessidade de praticar uma maior economia de água na agricultura. A grande questão é como diminuir o consumo de água na agricultura sem diminuir a sua produtividade. Conversa com a gente o professor Dr. André Caldas. Ele é engenheiro agrícola, mestre e doutor em recursos hídricos pela Universidade Federal de Lavras. É também especialista em irrigação e consultor em recursos hídricos em sistemas agrícolas. É professor nos cursos de engenharia civil e agronomia da UNA Pouso Alegre. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Karina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com vocês e com os telespectadores da TV Câmara de Pouso Alegre a respeito de um tema tão importante atualmente no cenário mundial e nacional da agricultura, bem como para os produtores rurais da nossa região de Pouso Alegre. E será um prazer poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e experiência a respeito desse recurso tão nobre e fundamental para a produção agrícola e que demanda bastante atenção por parte dos usuários, no caso, os produtores rurais, que é a água. Bom, professor, o que é o uso eficiente da água na agricultura? Bom, Karine, inicialmente, nós precisamos entender o seguinte: a distribuição da água no planeta Terra. Aproximadamente 70% da superfície do planeta Terra é composto por água. Então, portanto, os outros 30% restantes são os continentes. Isso nos dá a falsa impressão de que nós temos muita água disponível no nosso planeta, e que não é exceção com esse recurso tão valioso. No entanto, 97% do volume total de água no planeta Terra é salgada. Ou seja, não está apta para o consumo humano e nem para o uso na agricultura. Dos restantes 3%, que sobra aí de água doce, desses 3%, 69% está congelada nas geleiras, aproximadamente 30% está nos aquíferos, que são reservas subterrâneas de difícil exploração por parte dos agricultores, e aproximadamente 1% está na composição da atmosfera em forma de vapor, restando apenas aí 0,5% de água disponível superficialmente nos rios e lagos. E esta, sim, apresenta uma grande viabilidade técnica e econômica de uma maior exploração por parte aí dos agricultores. Resumindo, nós temos bastante água no mundo, no entanto, a maior parte é salgada, 97%. Da pequena parte de água doce que sobra, apenas 0,5% encontra-se em uma forma de fácil exploração para ser utilizada na agricultura. Então, nós, enquanto profissionais da agricultura, nós precisamos ter um cuidado muito grande no uso desta água em relação à quantidade e também nós não podemos esquecer da qualidade da água, da alteração da qualidade desta água. O Brasil, como você já disse, é um país privilegiado em termos de recursos hídricos, visto que 12% de toda a água doce do mundo encontra-se em território brasileiro. No entanto, nós temos um problema de má distribuição dessa água, porque aproximadamente 70% de toda a água doce do Brasil encontra-se na região norte do país, onde vive apenas 9% da população. Na região sudeste, onde nós vivemos, onde nós temos uma maior concentração da população, chegando aí a 42%, e a quantidade de água estimada para essa região é de apenas 6%, ou seja,
Onde tem muita gente, muita atividade agrícola, né, muita atividade industrial, temos relativamente pouca disponibilidade de água, né? Então, apresentando estes dados, fica evidente a necessidade de se usar a água de forma racional ou eficiente. E o que seria isso, né? Produzir mais com menos, né? E isso só é possível com a ajuda da ciência e da tecnologia, né? De todos os usos da água, que nós chamamos tecnicamente aí de uso múltiplo da água, né? Dentro do consumo da indústria, do comércio, do abastecimento de cidades, e a agricultura é quem mais consome, né? Cerca de 70% do uso da água é de responsabilidade da agricultura através da irrigação. No entanto, nós não podemos crucificar, né, a agricultura, né, por meio da atividade irrigação e chamá-la de vilã do consumo de água pelo papel fundamental que a agricultura tem em alimentar a população. A agricultura irrigada ela proporciona níveis incríveis de aumento de produtividade, chegando a 5 vezes mais na cultura do feijão, 4 vezes mais na cultura do milho, 3 vezes mais na cultura do algodão e do trigo, e 2 vezes mais na cultura do arroz e da soja, quando comparado essas produções, né, em relação ao cultivo de sequeiro, que é aquela agricultura que depende exclusivamente da água da chuva. Então, o que o produtor precisa adotar para realizar o uso eficiente da água são sistemas eficientes de irrigação, né? Trocar sistemas antigos que gastam muita água por sistemas mais modernos, com maior tecnologia. E um exemplo desses sistemas modernos são os equipamentos de irrigação localizada, né? Representados aí pelos sistemas de irrigação por gotejamento e microaspersão, que atualmente são bastante utilizados aqui na nossa região, na produção do café e do morango, né? Além disso, né, promover um manejo adequado da irrigação com o uso de sensores de monitoramento da umidade do solo, mini estações climatológicas automatizadas, porque esses equipamentos vão indicar, né, o momento certo, o momento correto de começar e finalizar a irrigação, né? Colocando água no solo na quantidade exata que a planta precisa para um desenvolvimento ideal, sem falta e sem excesso, né, o produtor vai estar fazendo um melhor aproveitamento dessa água e tendo a eficiência, né, e o uso racional, então, desse recurso hídrico, né? Atualmente, nós temos muita tecnologia disponível no mercado, né, passando aí por pivôs centrais com aplicação de taxa variável de água, né, a automatização de sistemas que ligam e desligam sem a necessidade de uma pessoa no controle, é o que nós chamamos aí de irrigação de precisão. No entanto, o que eu vejo na prática aí do meu dia a dia, né, quando eu vou visitar um produtor, é que a grande maioria não sabe como operar o seu sistema de irrigação adequadamente. E isso aí vai refletir lá no desperdício da água e de energia elétrica também, né? Consequentemente, isso aí não vai realizar, né, o consumo racional da água, provocando uma diminuição também da sua lucratividade e de seu sistema de produção, né? E aí reflete também lá na degradação ambiental. Outra observação importante, né, é que em relação aos produtores que possam, né, que possuem sistemas de irrigação por aspersão, né, seja por aspersão convencional, um autopropelido, também conhecido aí entre os produtores como carretel enrolador, né, ou pivô central, nesses sistemas de irrigação, o propósito é imitar a chuva, né, a precipitação, aspergindo água sobre toda a área onde está implantada a cultura. No entanto, caso no momento da irrigação esteja ventando forte, né, em média aí, ventos superiores a 4 metros por segundo, o ideal é suspender a irrigação a fim de evitar a deriva, que é a perda de água devido ao arraste do vento aí. Então, são algumas possibilidades, né, algumas alternativas que o produtor tem para fazer um uso mais eficiente do recurso hídrico aí. Uhum. Bom, então o senhor comentou um pouquinho aí sobre o que efetivamente, né, um pequeno produtor pode fazer para produzir mais com menos água para ter eficiência do recurso hídrico, né? Nós vimos que dentre os processos produtivos agrícolas, a irrigação é a atividade com maior consumo de água. Inclusive, elencamos algumas atividades que o produtor pode fazer para promover o uso racional da água. No entanto, aquele produtor que não possui sistema de irrigação, como que ele pode estar contribuindo para a economia de água na agricultura? Bom, sim, né? Não só o produtor que possui um sistema de irrigação, ele tem a obrigação e a responsabilidade social e ambiental em economizar água.
né? Os produtores que não possuem sistema de irrigação, eles também podem usar de alternativas que minimizem o uso da água na agricultura, né? Primeiramente, uma excelente alternativa é elaborar um sistema de captação, né, e armazenamento de água da chuva, né? E uma dica é o uso de cisternas, né? Durante o período de chuva, esses reservatórios conseguem armazenar a água para serem usadas na irrigação das plantas, né? Lavagem de equipamentos, preparação de insumos, dentre outros usos, né, não nobres e que não sejam utilizados diretamente para o abastecimento humano e nem para excedental, né? Outra alternativa de economia de água para aquele produtor que não possui um sistema de irrigação é simplesmente realizar um bom preparo do solo, né, com medidas aí que garantam a preservação da estrutura do solo, como a construção de terraços, né, no intuito de evitar o que nós chamamos de erosão, né? Isso vai permitir com que a água infiltre, né, a água das chuvas infiltre no perfil do solo, fique por mais tempo disponível para as plantas, né? E aí, caso aconteça uma percolação profunda, ou seja, né, uma infiltração para as camadas mais profundas aí do solo, ela vai abastecer o lençol freático, posteriormente vai aflorar em um ponto mais baixo da região, e aí vai dar origem ao que nós chamamos das nossas sementes, né? Nós, pesquisadores, né, percebemos também que com o advento das mudanças climáticas, né, que modificam tanto a temperatura do ar como do solo, e provocam uma irregularidade na distribuição das chuvas durante o ano nas diversas regiões do Brasil, né, inclusive aqui na nossa região de Porto Alegre, impõe mais do que nunca um compromisso inexorável, né, com o cuidado com o meio ambiente, e a crise, né, essa crise aí das mudanças climáticas torna irremediavelmente questionadores da maneira pela qual nós utilizamos nosso solo e a água, né? Então, preservar e recuperar as nascentes dos nossos cursos d'água, evitar e combater desmatamentos, né, as perdas de solo pelo processo de erosão, né, construindo essas estruturas que nós falamos já que mantém o solo, né, em boas condições de receber essa água da chuva, que não provoque, né, essa erosão. Cuidar, né, muito importante, cuidar das matas ciliares, né, e de toda a vegetação que nos cerca para manter a riqueza da biodiversidade. Então, são alguns compromissos, né, de todos, não apenas dos produtores irrigantes, né. Essas atitudes fazem com que nós preservamos, né, os recursos hídricos para que estes estejam disponíveis em quantidade e qualidade para as futuras gerações. Uhum. Bom, o que é a irrigação por gotejamento, professor? E qual que é a diferença na economia de água? Bom, a irrigação por gotejamento, ela tem como princípio, né, uma alta frequência, ou seja, praticamente o produtor tem que estar irrigando todos os dias, né, e um baixo volume de água, em pouca quantidade de água. Então, comparado com outros sistemas de irrigação, né, o diferencial está na quantidade utilizada de água aí dentre os sistemas. O gotejamento também, né, ele nós chamamos também de irrigação localizada, né? Os outros sistemas irrigam uma área como um todo, né? Então ele não está ali interessado em saber o que é carreador, o que é uma entrelinha, né? Então o sistema por aspersão, por exemplo, vai irrigar a área como um todo. Já no gotejamento, né, ele vai irrigar somente ali na área de interesse da cultura, que é na zona radicular. Então isso aí já também aumenta e muito a eficiência de irrigação. Uhum. Bom, agora se as propriedades rurais elas não dispõem de tecnologias para o controle do uso da água, existem outras formas que também podem ser empregadas, como por exemplo a utilização da água da chuva? Com certeza, né? Conforme nós já citamos, né, construir sistemas que façam a captação dessa água da chuva para posteriormente serem utilizados, né, nos diversos processos produtivos agrícolas aí, é também, né, uma alternativa interessante para o pequeno agricultor. Tá certo. Professor, a gente agradece a participação do senhor aqui no Câmara Entrevista. Obrigado e fica à disposição. Nós conversamos hoje com o professor André Caldas. Ele é engenheiro agrícola, mestre e doutor em recursos hídricos pela Universidade Federal de Lavras, é especialista em irrigação e consultor em recursos hídricos em sistemas agrícolas, professor nos cursos de engenharia civil e agronomia da UNA Pouso Alegre. Lembrando que esse programa é uma parceria da Câmara Municipal de Pouso Alegre com a UNA Pouso Alegre para levar informações para você, aqui por meio da TV Câmara e da Rádio Legislativa FM. Até a próxima.